Bom dia. Eu sou Gildo Magalhães, do grupo Cronos, do Centro de História da Ciência e do Instituto de Estudos Avançados. E hoje teremos o prazer de ter conosco o artista plástico Walter Miranda, que tem diversas premiações nacionais e internacionais, e durante muitos anos foi professor do Liceu de Artes e Ofícios, e tem um extenso currículo que eu não vou reproduzir aqui, e que nos vai falar algo sobre a Seção Áurea. A Seção Áurea é um dos tópicos que nós costumamos enfatizar nas nossas classes de História da Ciência, mas também é um assunto muito pesquisado por biólogos, por suas diversas aplicações no mundo vivo, e também, claro, na arte, além de originalmente sair da matemática. E então é sobre isso que nós vamos escutar, e com vocês, então, o Walter Miranda. Só antes de começar propriamente, gostaria de ilustrar aqui um dos trabalhos do Walter Miranda. Podemos, inclusive, circular esse livro para vocês verem. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, especialmente ao professor Gildo, né, por ter apostado em convidar um artista para falar de matemática. Bom, aqueles que trabalham com a matemática, eu vou pedir um pouco de paciência, porque a gente vai abordar uma coisa muito superficial. Nós não vamos nos aprofundar a cálculos, não vamos aqui trabalhar com integrais, com derivadas, nada disso. E para aqueles que mexem com arte, também peço um pouco de paciência, porque o que nós vamos abordar aqui de matemática não é uma coisa que a gente precisa dominar para fazer para o uso da seção áurea nos nossos trabalhos. Bom, para falar de seção áurea, a gente tem que pensar, em primeira instância, em proporção, porque é disso que ela trata. Do latim proportio, né, servia para traduzir o texto analogia, que era a forma que os gregos usavam para falar de proporção. Eles faziam analogia. Pitágoras, por exemplo, achava que a proportion, a analogia, era uma organização das situações, das coisas que ocorrem no universo de maneira harmônica, né? O Platão mesmo dizia que o universo tinha sido criado harmonicamente por meio das proporções, né? É interessante observar que, para os filósofos gregos, o conceito de macrocosmo, né, que seria o universo para nós, né, e o microcosmo, que seria o homem, né, sustentava o princípio de que, para atingir a perfeição, né, tudo tinha que ser feito baseado nas analogias divinas, e o homem tendo que fazer essas analogias. No Wise, nós temos duas classificações do que é proporção, não preciso ficar repetindo aqui. E até a Idade Média, a Igreja imperava, mas ela tinha uma influência muito platônica. Então, a ideia de um Deus criador que usava medidas e proporções harmônicas, né, imperava. A gente tem medidas que são especificadas da Arca de Noé na Bíblia, ou mesmo o Templo de Salomão, e assim por diante, né? A simetria, na época, era muito importante, né? Nós temos aqui dois exemplos, o do Villard de Ronecourt, que era um mestre de obras que viajou muito pela Europa, né? E tem um livro dele, mas aqui especificamente esse eu achei interessante, porque tem Deus no centro e a simetria está toda colocada. E esse frontispício do Codex Vindobonensis, que representa Deus criando o universo usando as leis da matemática. Ok. O que a gente entende como seção áurea, para os que chegou para nós via o livro de Euclides, Os Elementos, era conhecido como extrema e média razão. Não, o nome que a gente tem hoje só vai chegar para nós no século XIX.
E o que é interessante nela, e vocês vão ouvir muito isso, é o resultado final é um quociente que dá 1,618 ou 0,618, mas as duas correlações não mudam as proporções em hipótese alguma, muito pelo contrário, né? Aqui nós temos uma explicação, muitos slides eu vou passar muito superficialmente por conta do tempo que a gente tem e porque, como vai ficar no ar, quem quiser vai poder baixar e vai poder congelar as imagens e desenvolver mais. Eu acho que é mais objetivo a gente depois ter uma troca de ideias no final. Mas vamos imaginar um segmento de A a B, né, ou melhor, o segmento ABC. Nós temos uma demonstração matemática embaixo, e o que se resume à seção áurea? A parte menor está para a parte maior, como a parte maior está para o todo. Ou seja, se eu tiver um determinado número, né, e dividir pelo número menor, vai me dar o quociente 1,618. E se eu tiver, então, eu pegando o número maior do todo e dividir pelo número maior, vai dar o quociente 1,618. Não vou, então, me ater a essa questão, essa demonstração algébrica que está embaixo, porque ela é muito, para quem mexe com matemática, isso é brincadeira, né? O mais antigo relato que a gente tem da seção áurea vem realmente, como eu já falei, do livro de Euclides, os elementos, que foi escrito por volta de 300 a.C. Mas acredita-se que Pitágoras, com a sua escola, já tinha conhecimento da seção áurea, porque a imagem representativa da escola pitagórica era um pentagrama. E o pentagrama tem tudo a ver com a seção áurea. Ele tem várias correlações de medidas que vocês têm as explicações geométricas ali embaixo, mas que sempre vai dar 1,618, sempre vai estar fazendo da extrema e média razão, é impressionante. E, ao mesmo tempo, se eu traçar dentro de um pentágono, melhor, dentro de um pentagrama, um pentágono, vou gerar um pentagrama menor, e assim sucessivamente, ad infinitum, e todos eles sempre vão responder à proporção de 1,618. Né, que, no começo do século passado, um cientista matemático norte-americano propôs que o nome acertado seria Φ, usando a letra do alfabeto grego Φ, em homenagem, fazendo uma correlação com o π, né, 3,14, mas fazendo uma homenagem ao arquiteto e escultor grego Fídias, que era o responsável foi o responsável pela construção do Partenon e das esculturas que lá estão. Bom, esse é um papiro do Oxirrinco, do século XIX, que é um fragmento do livro 2 dos elementos do Euclides. É interessante porque a gente tem um conhecimento de muitas coisas, muitos textos dos gregos, sejam eles filosóficos ou matemáticos, por conta dos árabes, porque a gente perdeu uma quantidade imensa de informação na Europa, e não fossem os árabes, a gente teria perdido isso. Quando eles vão invadir a Península Ibérica por volta do século IX, e vão trazer esses conhecimentos, e depois, mesmo quando eles são expulsos, esses conhecimentos vão ser utilizados, vai ser gerada uma tradição de filósofos, que no caso seriam naquela época, porque para nós são cientistas, os filósofos vão para o Oriente para estudar textos, né, em árabe, para trazer e traduzir para o Ocidente. Aqui nós temos uma outra seção, uma outra representação da seção áurea, partindo de um segmento de reta B, onde eu posso simplesmente traçar um quadrado embaixo. Um dos lados eu vou estabelecer a medida, a metade, puxar uma linha vertical até um dos vértices do quadrado. A hora que eu deitar essa linha que foi obtida, eu vou obter um segmento áureo, como está ali representado, e, de novo, não vou me ater muito a essa parte, porque vocês podem consultar, e imagino que muitos daqui batem o olho e já entendem até melhor do que eu, que não mexo no dia a dia com a matemática, né? Aqui uma outra forma de representar a seção áurea, com um segmento. Eu posso estender esse segmento no sentido vertical, dividir o segmento horizontal ao meio, puxar uma linha até o topo daquela linha que foi traçada perpendicularmente. A hora que eu deitar essa linha, eu vou ter uma seção áurea. E se eu pegar e estabelecer agora, eu posso construir um retângulo
que é chamado de retângulo áureo, que vai ser usado pelos artistas ao longo da história, né, com uma certa frequência. Aqui nós temos uma outra forma que é interessante pelo seguinte: muitos artistas que usam a seção áurea, quando ele tem lá um suporte qualquer, seja de papel, de tela ou de madeira, ele pega, desenha um quadrado, estabelece o meio da base, puxa uma linha, deita essa linha, e ele com isso constrói um retângulo áureo sem precisar de fazer cálculos matemáticos, nada disso. Ou seja, geometricamente, com um compasso, com régua, ele consegue fazer isso sem problema nenhum, né? Novamente, eu digo a vocês, eu vou passar rápido os slides, porque tem muita coisa, vocês vão ver, o tempo é escasso, e eu suponho que aqueles que se interessarem vão poder consultar na internet, porque o vídeo vai estar lá. Aqui nós temos um retângulo áureo, e é uma coisa curiosa que é o seguinte: se eu inserir um quadrado dentro de um retângulo áureo, vai sobrar um espaço que é um retângulo e também é um retângulo áureo. Se eu inserir um novo quadrado dentro desse segundo retângulo, novamente vai sobrar um espaço que é outro retângulo áureo. E assim sucessivamente. Eu vou inserindo quadrados, 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 vou obtendo retângulos, 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 infinitamente, né? E, curiosamente, se eu traçar um arco em cada quadrado, eu obtenho uma espiral, né, que é o que a gente chama de espiral logarítmica. Eu uso bastante isso no meu ateliê, quando preciso fazer as divisões nos quadros, vocês vão ver muitas vezes lá. Eu tenho, inclusive, compassos que eu fiz de madeira de 1,5 metro, porque às vezes os trabalhos são grandes e eu preciso desse espaço, e ele me resolve sem eu precisar fazer cálculos matemáticos, né? É muito fácil, muito simples. Bom, passa a Idade Média, e se fala muito pouco da seção áurea, que até aí é conhecida apenas como uma extrema e média razão. Quando chega a 1202, um matemático italiano chamado Leonardo Fibonacci vai lançar um livro que ele lança em 1202 e vai melhorar esse livro, vai reeditar em 1228 com algumas alterações. O que o Fibonacci faz é muito interessante. O mais importante, inclusive, é que é o seguinte: ele traz para o Ocidente os algarismos indo-arábicos, né? Toda essa escala decimal, ela foi inventada pelos hindus, foi incorporada pelos árabes, e o Fibonacci, o pai dele, era um representante comercial no Oriente. Então, o Fibonacci teve a oportunidade de viajar muito pelo Oriente, ter conhecimento com os árabes, aprendeu a língua deles e faz a tradução do que esses textos. Essa seção áurea ela é conhecida pelos hindus desde o ano 200 depois de Cristo, se não me falha a memória. Há muito tempo ela já era conhecida, só que nós não tínhamos noção disso. Ok, uma coisa interessante nessa imagem é que, se vocês olharem à direita, nós temos lá já os algarismos, né, indo-arábicos. Esse livro vai se tornar uma grande revolução por conta da substituição dos algarismos romanos pelos algarismos indo-arábicos, né? Ou seja, é muito mais fácil você fazer cálculos, seja de multiplicação, divisão, adição, subtração, com os algarismos indo-arábicos do que com os algarismos romanos. Aliás, precisa ser genial para conseguir fazer aquelas somas, aqueles cálculos com os algarismos romanos. A gente não vai abordar aqui, eu não me atreveria, né? Mas o Fibonacci introduz no seu livro também uma informação que essa sim tem a ver especificamente conosco, que é o seguinte: ele lança a seguinte ideia, que também não é original dele, a bem da verdade, os árabes já usavam isso até para a criação de abelhas, porque tem uma correlação com os zangões, né, e a sequência de Fibonacci que a gente coloca aqui, que eu vou explicar melhor a vocês. Então, ele explica o seguinte: imagine que você ganhe um casal de coelhos, e esse casal de coelhos vai gerar outro casal de coelhos a cada mês, e cada novo casal de coelhos vai gerar um novo casal de coelhos a cada mês sucessivamente. Ao final do ano, quantos coelhos você terá? Nós não vamos chegar ao cálculo aqui, não precisa isso, porque o que nos interessa mesmo é a sequência numérica que é obtida com isso, que é um casal, depois dois casais, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, e assim sucessivamente. O que tem de interessante nessa sequência numérica? É que a soma de dois números gera um número seguinte. Então, todo número é a soma de dois números anteriores.
né? Isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que tem muita correlação com a seção áurea, inclusive. Então, partindo para a sequência, nós temos aqui a divisão. Se eu dividir um par de números da sequência de Fibonacci, eu vou obter, por exemplo, no primeiro momento eu divido 1 por 1, vai dar 1, depois 2 por 1 vai dar 2, 3 por 2, 1,5, e assim sucessivamente. Se vocês observarem, quanto maior é a relação a numérica, mais ela se aproxima do 1.618, que é a sequência que nos interessa, que é a seção áurea, né? Então, embora elas sejam diferentes, elas têm uma correlação muito forte, e a gente vai ver isso daqui um pouco mais à frente. Ok. Quando chegou, bom, o livro de Fibonacci ele vai ficar imperando para os matemáticos. A sequência de Fibonacci para eles é interessante, mas para os artistas não vai ter muito valor, não se tem muito conhecimento de que os artistas usassem essas informações. Mas, quando chega a 1509, Luca Pacioli, que era um frade franciscano, que trabalhava para Ludovico Sforza, em Milão, vai lançar um livro em 1509, ele já não estava mais em Milão, porque o Ludovico já tinha morrido, os franceses já tinham invadido Milão em 1499, 1500, e então ele sai de lá. Esse livro foi feito na época que ele estava em Milão. O Pacioli foi indicado para ir para Milão, o Ludovico foi incentivado a trazer o Pacioli pelo Leonardo da Vinci. Eles trabalharam juntos, conviveram juntos. No próprio livro Divina Proporção, que nós estamos mencionando aqui, ele fala alguma coisa sobre Leonardo, e em outros textos também ele aborda o Leonardo. O Leonardo não teve uma educação formal, ele estudou o ábaco, para vocês terem uma ideia. Então, quando o Leonardo nasce, nós já estamos há 30 anos da invenção da imprensa. Então, os livros já estão tendo um acesso a todos. E o Leonardo compra um livro de matemática, de aritmética do Pacioli, fica impressionado, e aí convence o Ludovico a convidar o Pacioli para ir trabalhar com eles. E sempre que o Leonardo tinha dúvidas de matemática, recorria ao Pacioli. Bom, então o Pacioli vai lançar um livro que é muito interessante, que a capa chama Divina Proporção. Obra necessária a todos os engenhosos, perspicazes e curiosos, com o qual todo estudioso de filosofia, perspectiva, pintura, escultura, arquitetura, música e outras disciplinas matemáticas conseguirá suavíssima, sutil e admirável doutrina e se deleitará com várias questões de secretíssima ciência. Parece um pouco aquela carta de apresentação que o Leonardo escreve para o Ludovico, uma influenciazinha deve ter havido ali. Mas, enfim, aqui nós temos uma pintura que é clássica, que é atribuída a Jacopo de Barbari, do Pacioli, tendo uma figura geométrica ao lado direito dele, trabalhando com um círculo na mesa, que é atribuída às questões geométricas que o Euclides aborda no livro Elementos. Ao lado tem um aluno que algumas pessoas acham que alguns se levantam a hipótese de ser Leonardo, outros levantam a hipótese que seja um estudante de Leonardo, do Pacioli, que me foge o nome agora, e uma terceira hipótese é que esse seria o Albert Dürer, né, que estudou com ele, com o Pacioli durante o tempo, teve contato com o Leonardo da Vinci também. A gente vai falar muito superficialmente dele mais para frente. Ok. Então, o Pacioli, como eu falei, ele era um frade. Então, ele tinha toda uma formação religiosa. Ele vai denominar a seção áurea de divina proporção, e é assim que ela vai ser conhecida até o século XIX. E por que ele chama de divina proporção? Ele faz algumas considerações e estabelece 5 correlações com Deus. A primeira dele é que ela é uma relação única e inquestionável. Ela não muda, ela não se altera, não importa os fatores que estejam envolvidos ali, ela se mantém sempre única, né? O segundo elemento é que ela é semelhante à Santíssima Trindade. Por que semelhante à Santíssima Trindade? Porque depende de 3 elementos: a menor parte, a maior parte e o todo. Consequentemente, é uma trindade que ele considerava divina, né? Outra situação que ele coloca é que não se pode ser determinada por um número inteligível. O que é número inteligível para ele? É um número inteiro, né? Aliás, eu esqueci de observar isso, que os pitagóricos tinham um problema muito sério de reconhecer a seção áurea, mesmo usando o pentagrama, porque eles não acreditavam em números incomensuráveis.
Eles acreditavam que os números tinham que ser prefeitos inteiros. Né? Aliás, um dos elementos dele, que me foge o nome agora, mas foi abordado numa das imagens, ele é expulso da escola pitagórica quando ele começa a defender a ideia de números incomensuráveis, usando como exemplo um quadrado de lado 1, cuja diagonal vai dar a raiz de 2, a raiz quadrada de 2, que não é um número inteiro. Né? Então, é muito provável que eles tivessem conhecimento da sessão áurea, mas não a divulgavam, porque era uma escola secreta também. Eles eram todos vegetarianos, tinham uma série de dogmas a ser seguidos, ninguém podia escapar, não podia passar determinado tipo de informação e assim por diante. Bom, mas voltando, então, à questão do Pacioli aqui. Né? A quarta informação seria que ela está em tudo e é invariável. Né? Para o Pacioli, a seção áurea está inclusa em qualquer elemento da natureza, em corpo humano, em tudo que existe, ou mesmo no universo, assim como Deus estaria. Né? E a quinta seria uma correspondência com a quinta essência, né? Porque é o que vai dar forma aos elementos, né? Terra, ar, fogo, e etc. Ele faz uma correlação com os 5 sólidos de Platão, que a gente vai abordar logo na imagem seguinte, que é o seguinte, esses desenhos, aqui estão apenas os 5 elementos, 5 sólidos platônicos desenhados pelo Leonardo, mas o livro Divina Proporção tem 60 desenhos de Leonardo da Vinci. Né, foram ilustrados, quer dizer, eles trabalharam em conjunto na construção desse livro, e é interessante, primeiro, porque o Leonardo, pela primeira vez, alguém desenha sólido geométrico com a forma vazada, né, que precisa de um domínio de perspectiva muito grande. Só quem desenha que vai entender como é difícil você representar esses sólidos dessa forma. Bom, o primeiro sólido, né, seria o tetraedro, que é uma pirâmide que tem 4 lados, né, que estaria correlacionada com o fogo. A forma seguinte seria o hexaedra, que é o cubo, né, que também estaria correlacionado com a Terra. O octaedro seria o próximo elemento, que são 2 pirâmides coladas uma na outra, né, e que estaria correlacionado com o ar. O icosaedro estaria correlacionado com a água. E o que é o icosaedro? É um sólido geométrico formado por 20 triângulos regulares. Né? E, por fim, a quinta essência, que seria o éter, para o que a gente entenderia hoje, seria o dodecaedro, que seria um sólido geométrico formado por 12 pentágonos. Tá? E por que Platão considerava esses sólidos tão importantes? Porque são os únicos sólidos geométricos que podem ser inseridos em uma esfera cujos vértices tocam a esfera.
desde o queixo até o alto da testa e a raiz dos cabelos, corresponde à sua 10ª parte, e a mão distendida, desde o pulso até a extremidade do dedo médio, outro tanto. A cabeça, desde o queixo ao cocuruto, a 8ª, da parte superior do peito, na base da cerviz, até a raiz dos cabelos, a 6ª parte. E por meio do meio do peito ao cocuruto da cabeça, a 4ª parte. E assim vai. Não vou ler tudo, porque a gente ganha tempo. Quem quiser depois, é só buscar esse texto na internet. Bom, mas aqui nós estamos falando do homem vitruviano, e que é um ícone do ser humano hoje, do homem contemporâneo, independente da cultura. Né? Quando se mostra essa figura aí, não importa que parte do mundo você esteja, ela será reconhecida se for culturas que tenham acesso às informações históricas do ser humano. Né? Bom, então, o Vitrúvio ele vai definir que ele, claro que não está dizendo que todas as pessoas seguem essas... Ele sempre vai defender um ser humano de medidas corretas, que tenha uma proporção harmoniosa. Né? Então, ele estabelece 2 critérios. O homo ad quadratum, que significa o seguinte: um ser humano em pé, de braços abertos, a altura dele, da base do pé até a cabeça, é igual à largura. O Leonardo conseguiu, realmente ele conseguiu, mas ele não estava sozinho. E fez vários estudos sobre essa correlação que o Vitrúvio falava. Mas o Francesco também. É muito provável, os especialistas estudiosos que desenvolvem bastante estudos sobre Leonardo da Vinci, acreditam que o Leonardo chegou a trabalhar com os dois, porque eles estavam sempre em conjunto. O Leonardo chegou a viajar, inclusive, com o Francesco, para missões em nome do Ludovico Sforza. Então, eles estavam sempre em contato. O Pacioli, inclusive, escreve que o Giacomo e o Leonardo eram como irmãos, tamanho era o conhecimento deles, estavam sempre conversando, sempre juntos. Nós temos aqui 2 desenhos do Francesco, mais 2 desenhos do mesmo Francesco, né? E aqui um do Giacomo. Se vocês observarem, tem uma coisa muito interessante nesse trabalho, que é a base do retângulo e a base do círculo já coincidem. Essa é a genialidade da construção desse desenho. Não sei se esse é um desenho posterior ao Leonardo anterior, mas o fato é que ele também não resolve ainda a questão de incluir os 2 elementos, né? O ad círculo e o ad quadratum, dentro do mesmo desenho. Quem vai conseguir isso é o Leonardo da Vinci. Né? Então, essa genialidade está na cabeça e não dá para a gente fugir dele. Mas é interessante, eu coloquei o homem vitruviano aqui, porque muitos livros vocês vão encontrar informações correlacionando o homem vitruviano com a seção áurea, e não é real. A única coisa real que tem, a única correlação que tem é o umbigo sendo o centro. E se você pegar a medida do chão até o umbigo, estabelecer a medida do umbigo até o topo da cabeça, realmente vai dar 1,618. Do restante, esse texto que tem embaixo
é um texto correlato ao que texto do Leonardo, correlato ao que Vitruvio escreveu, e que eu li um pedaço para vocês, mas fazendo algumas correções, alguns ajustes, porque ele chegou às medidas diferentes do Vitruvio quando fez a medida do corpo humano. Então, ele estabelece outras medidas, que não são necessariamente, algumas batem com Vitruvio, outras são diferentes, mas sem nenhuma correlação à concessão áurea. Você não vai encontrar nenhum texto. Nós temos 7.000 páginas, pelo menos, ou até hoje, encontradas de Leonardo. Nada fala, relata seção áurea, nem divina proporção, nada disso. Pode ser que se encontre algum no futuro que mude tudo, mas até agora não. Bom, vamos partir para uma coisa mais, né, gostosa. E voltando, vocês vão perceber que eu vou falar em momentos vou estar falando da sequência de Fibonacci, em outros momentos eu vou estar falando da seção áurea. Elas estão correlacionadas e a gente vai ver isso com bastante frequência daqui para frente, né? Bom, da mesma forma que na espiral de ouro dá para a gente traçar uma espiral logarítmica, né, a gente consegue isso também com a sequência de Fibonacci. Se a gente partir de 2 quadradinhos de lado 1, né, ou seja, aquele casalzinho inicial de coelhos, né, nós vamos depois conseguir um segundo quadrado de lado 2, um terceiro quadrado de lado 3, um quarto quadrado de lado 5, um quinto quadrado de lado 8, 13, 21, 34, blá, 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 blá. Ou seja, é uma sequência, né, igual, é a sequência de Fibonacci. Okay? Já a espiral de ouro, ela não estabelece nenhuma correlação com o somatório de 2 números. Então, se você observar aqui, 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 3 é 21, e assim sucessivamente. Na espiral de ouro, isso não existe. Né? Ela é única, ou é 1.618, ou é 0.618. Não escapa dessa correlação, não muda nada. Ela é uma relação matemática. Ela é pura, ela é perfeita, ela não vai sofrer alteração em momento algum. Então, ela vai ser uniforme infinitamente. Se você pegar as duas espirais, a de ouro, né, que tem a correlação com a seção áurea, e a espiral de Fibonacci, então nós temos aqui 2 espirais, uma azul e uma laranja, a azul sendo a de Fibonacci e a laranja sendo a... Vocês veem que, primeiro, elas partem de pontos diferentes, né, o ponto de partida é diferente. Né? Segundo, que elas vão se coincidir em alguns momentos e outros não. Tá? Então, é interessante a gente saber isso. Eu coloco essa figura aqui pelo seguinte: se você procurar nos livros, você encontra essa imagem recortada mostrando a cabeça de Leonardo e um pedaço do texto, com uma forma quadrada, dizendo que isso é um retângulo áureo, porque nós temos um quadrado e mais um retângulo pequenininho, com algumas anotações. O que, na verdade, se você traduzir o texto, você vai perceber que ele está falando só que a altura do queixo até aqui coincide com a altura, sabe? Ele não está falando nada de retângulo áureo, e ele só estendeu linhas para pôr as anotações ali. Não é um retângulo áureo, aliás, o quadrado que tem ali não abrange a cabeça inteira. Né? Teria que abranger a cabeça inteira, então, se fosse uma coisa dessa aí. Mas, então, as pessoas se equivocam bastante, porque tanto a espiral como de ouro, como a sequência de Fibonacci, elas são apaixonantes. Elas empolgam, elas trazem um conforto, né? Uma coisa gostosa da gente entender o universo, por que as coisas são como são, e assim por diante. Bom, um outro que também, às vezes, é confundido com a seção áurea ou a espiral logarítmica, ou a sequência de Fibonacci, perdão, é o Albert Dürer, que fez um estudo do corpo humano até mais profundo do que o Leonardo, porque ele estuda crianças, pessoas gordas, magras, altas, baixas. Tem um livro com centenas e centenas de estudos. E ele foi aluno do Pacioli e conviveu também com o Leonardo durante um determinado tempo. Ok. A próxima sequência interessante para nós é o Kepler. O Kepler tem uma frase que é muito legal. Ele estudou bastante a sequência de Fibonacci, estudou bastante a seção áurea, e ele tem uma frase que é muito conhecida, que é a seguinte: a geometria tem 2 grandes tesouros. Um é o teorema de Pitágoras, o outro, a divisão de um segmento em média e extrema razão.
O primeiro pode ser comparado a uma medida de ouro. O segundo podemos chamar de joia preciosa. Né? Ele estudou bastante, estudou inclusive plantas, e faz algumas correlações bem interessantes. Né? Ele é o primeiro que vai perceber uma correlação entre as duas espirais, a de Fibonacci e a de ouro. E ele faz uma outra descoberta que eu, pelo menos, resolvi colocar, porque eu achei empolgante, que é o seguinte: se você pegar qualquer número da sequência de Fibonacci, elevar ao quadrado, você tem um resultado. Quando você pega o número anterior e multiplica pelo posterior àquele número, vai te dar um resultado que é sempre igual, a diferença é de 1. Então, se eu pegar, por exemplo, 377 e elevar ao quadrado, guardar o resultado do lado, multiplicar 233 por 610, a diferença é 1. Sempre. Não importa o tamanho do número, sempre dá 1. Quer dizer, eu imagino que o cara tem que ser autista para ter uma sacada dessa, porque é fascinante, né? Negócio assim. Eu fiquei empolgado quando vi. Coloquei novamente a sequência de Fibonacci embaixo, apenas porque, se alguém quiser brincar, dá para fazer isso numa boa, não precisa ficar tentando descobrir a sequência. Ok. Mas o Kepler vai traduzir uma grande influência no nome da seção áurea, porque até então ela não é conhecida como seção áurea, ela está como divina proporção. O Kepler menciona naquela frase famosa a média e a extrema razão, mas ele continua denominando de divina proporção. Tá? Quando chega no século XIX, Adolf Saycin, né, vai se empolgar, ele vai fazer uma série de estudos com plantas, com animais, com corpo humano, com flores, com cristais. Ele vai encontrar uma série de correlações matemáticas que são aproximadas da sequência de Fibonacci. Tinha já alguns pesquisadores que fizeram algumas pesquisas com plantas no começo do século XIX, mas quem dá assim, o boom, né, que cria o turn point, é o Adolf. Né? Então, a partir dele, vai haver um monte de pesquisadores buscando informações. Ele escreve vários livros, mostra algumas questões interessantes. Aqui nós temos duas páginas do livro dele, um mostrando o corpo humano, onde ele coloca todas as seções áureas e as partes, né, de acordo com essa evolução, e no outro, ele faz um estudo de filotaxia. Né? O que é filotaxia? É você estudar o nascimento das flores, ou das folhas, melhor dizendo, né, no caule das plantas, que elas vão se desenvolvendo em uma espiral, né, e vão crescendo a uma determinada distância para dar espaço para as folhas anteriores poderem receber a luz do sol. Ele faz algumas correções também com a seção áurea, onde ele pega determinada parte da planta e percebe que elas formam um retângulo áureo. E também ele faz isso com os cristais. Nos cristais não dá para perceber muito, e eu também não quis me desenvolver, porque senão a gente ia perder um tempo danado com coisas que dá para vocês pesquisarem e que talvez nem tenha muito interesse para vocês. Bom, o próximo que eu considero importante nessa linha da seção áurea é o Ernest Neufert. Né? Esse cara, ele é muito conhecido pelos arquitetos que têm um profundo conhecimento da profissão. Ele tem um livro, inclusive, traduzido para português, que chama Arte de Projetar em Arquitetura, que sei lá quantas edições tem, 40 edições, eu não sei quantas edições. É um livro muito interessante, porque ele leva em consideração o ser humano como ponto de partida para qualquer situação, seja para construir móveis, utensílios domésticos, criar salas, estádios, que mais? Qualquer coisa que você pensar, ele está trabalhando com o ser humano como referência e usando a seção áurea como embasamento para isso. Né? Aqui nós temos um desenho clássico também, que está no livro dele, onde ele mostra todas as seçõezinhas dele. Né? Ele é muito criterioso. Até a altura e largura de degrau, que seria por ele considerado ideal de acordo com a seção áurea, ele aborda no livro. É um livro que está aqui traduzido em português, dá para ter acesso a ele. O passo seguinte é o Le Corbusier, né, que vai criar um sistema também de proporções baseado na seção áurea, chamada de modulor.
O Le Corbusier, ele lança, se vocês verem aqui, vocês têm uma figura que é dele, com a seção áurea embutida nele, ele estabelece a altura de um homem como por volta de 1,81 m, e com o braço levantado dá mais 2 metros e alguma coisa, e ele estabelece também o uso disso com 1 ou 2 quadrados, e isso gera uma certa crítica para os oponentes dele, porque a associação da seção áurea com 1 ou 2 quadrados gera algumas desigualdades que o pessoal não gosta e critica, né? Mas ele teve uma grande influência no sistema de construções de prédios durante o século XIX até hoje. Falou em Le Corbusier, todo mundo sabe quem é. Beleza. Vamos partir para uma coisa mais prática. Eu peguei um abacaxi, brinquei lá no Photoshop, porque, se vocês observarem, o abacaxi, de acordo com o próprio Adolf, lá do século XIX, ele segue determinadas espirais. Então, nós temos 3 espirais no abacaxi. Se vocês observarem o do lado esquerdo, é uma espiral suave, que vai subindo, parte naturalmente do ponto de base lá e vai subindo. Nós estamos vendo só a parte frontal, mas ele está dando a volta, né? E essa espiral, ela vai se repetir no sentido, vamos dizer, vertical, parte do zero e vai subindo também, e no sentido oposto também, né? Todo abacaxi tem essas espirais aí, é muito interessante, né? E segue a sequência de Fibonacci. É interessante porque, embora a gente esteja falando da seção áurea, que é um cálculo matemático perfeito e tal, a seção áurea é a relação que está, a sequência matemática que está relacionada com a vida, com as coisas, tá? Mais até do que a seção áurea. Bom, aqui eu tirei foto de uma pinha, se vocês observarem, nós temos várias espirais seguindo roteiros, do mesmo jeito que nós temos aqui, elas saindo do ponto de partida e indo para frente até chegar no topo da pinha. Todo livro que você fala de seção áurea ou espiral logarítmica tem que ter um girassol. Eu resolvi tirar foto de um girassol diferente, mais bonitinho, mais brasileiro, mais colorido. Mas também segue a mesma relação. E é interessante que, se vocês observarem, nós temos várias espirais saindo no sentido anti-horário e outras saindo no sentido horário, né? O que tem interessante nessas espirais é o número que se repete delas, tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário, porque elas seguem, são 2 números que seguem a sequência de Fibonacci. Já foi constatado girassóis com 34 e 55 espirais, 34 de um lado e 55 do outro, 89 de um lado, 55 do outro, e até 144 por 89. Né? É bem interessante. A mesma coisa se processa com um cacto, por exemplo. A gente observa, a gente sempre pensa em cacto e vê espinho, né? Mas ele tem essa beleza das espirais que se repetem ali. Uma coisa curiosa é que a sequência de Fibonacci se repete, por exemplo, nas pétalas de uma margarida. Então, quem quiser, né, brincar de que mal me quer, bem me quer, só precisa ter certeza do número exato que tem lá. Eu, por exemplo, brinquei de contar quantas pétalas tinha nessa margarida que eu fotografei, e eu cheguei a 30, não consegui os 34, e, obviamente, se estava 30, estava muito longe do 21. Né? Então, a natureza lida com muitas variáveis, né, que às vezes foge do controle, não dá para a gente falar que tudo é exatamente isso. E é aí que entra a seção áurea, que é uma criação, uma descoberta humana, mas que é uma relação matemática, né, que tem a perfeição, né, que na natureza nem sempre isso vai acontecer. Uma outra coisa que rola bastante, que acontece bastante, é o pessoal associar a espiral logarítmica com a espiral do Nautilus. Eu tomei conhecimento da seção áurea no começo dos anos 80, por um amigo que é escultor e é pintor, e que me apresentou a seção áurea. Até ali eu nunca tinha ouvido falar nela. E, a partir daquele momento, eu me apaixonei e comecei a pesquisar, né? O nome dele é Roberto Gianecchini, e fui estudando, e comecei a usar isso nos meus trabalhos. Ora, e uma coisa que eu percebi é que a espiral logarítmica não coincidia com as conchas, com os caracóis, e alguma coisa me incomodava. Eu achava que é porque, obviamente, ela é uma solução matemática, e os caracóis, eles vivem o dia a dia, que às vezes o humano pode ter mais luz, mais comida, menos comida, então a espiral poderia sofrer variações nesse crescimento.
Quando chega mais ou menos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu passei a ter acesso a outros livros e começo a perceber que realmente não tinha nada a ver. Elas são espirais logarítmicas? São, mas elas não coincidem. Aqui eu coloquei as duas espirais, tanto a de ouro quanto a de Fibonacci, partindo do centro do Nautilus, né, e não coincidem, e também tangenciando as bordas do Nautilus, e também aí fica pior, né? Não tem. Então, isso não desmerece o Nautilus, até porque a espiral do Nautilus também é logarítmica, só que segue outro algoritmo, né? Não vai seguir 1.618, como a gente está acostumado, né? Porque nós temos uma outra concha com o raio-x dela, e ela está reduzida aqui apenas porque eu tive que pegar a imagem e reduzir para poder encaixar a espiral lá. Mas é a espiral do mesmo Nautilus, mesmo objeto. E também não vai coincidir, né? Apresento aqui uma série de conchas que eu fotografei, apenas para mostrar que elas seguem espirais, que o raio, se você estabelecer o raio delas, o crescimento é sempre uniforme, obedecendo sempre o mesmo grau. Tá? Mas não vão ser coincidentes com o Fibonacci ou necessariamente com a seção áurea. Embaixo eu coloquei 3 conchas meio deformadas, porque tem a ver exatamente com aquilo que eu falei, né? Dependendo do ano, tem mais ou menos condições dela crescer de uma maneira uniforme, alguma coisa pode interferir no crescimento dela. Resolvi fazer uma outra brincadeira, que é pegar uma das conchas e ver se o crescimento delas seguia a relação ou áurea ou Fibonacci. Essa, especificamente, não segue, né? Se eu dividir um número pelo outro, ou somar, eu não chego aos resultados que as duas sequências, as duas relações matemáticas apresentam para a gente. Bom, vamos partir para as artes, né? Bom, vamos começar pelo mais antigo, né? Que é a pirâmide de Quéops, né? Ora, existem defensores entusiastas que falam que ela segue a relação áurea, a seção áurea no caso, mas a gente não tem nenhum registro, nunca foi encontrado nenhum registro de que os egípcios ou os babilônios tivessem conhecimento dessa relação, tá? Dessa progressão matemática. No entanto, se você pegar a altura da lateral da pirâmide, e dividir por metade de qualquer um dos lados, você vai chegar em 1.617, alguma coisa que é muito próximo de 1.618. Olha, então, o que eu fiz? Eu trouxe para o lado um triângulo retângulo, baseado na própria pirâmide, porque a gente tem a altura e tem a largura de um dos lados. Mas a gente não tem a altura da lateral da pirâmide. Mas o teorema de Pitágoras, né, nos dá a solução. Eu sabendo que é metade da base, se eu souber o que é a altura da base, usando o teorema de Pitágoras, eu vou encontrar a medida da altura da lateral da pirâmide. E aí basta dividir pela metade de um dos lados, e realmente a gente obtém um número muito próximo. A mesma coisa acontece com o Parthenon, né? O Parthenon, melhor dizendo, né? Tem uma coisa muito curiosa. Correlacionada com a seção áurea. Outro elemento que vale a pena comentar é o teatro de Epidauros. É um teatro grego que sobreviveu até os dias de hoje. E ele é usado, inclusive, por concertos, né, musicais, porque ele tem uma característica interessantíssima, que se você estiver no centro desse palco e bater a palma ou falar qualquer coisa, todas as pessoas que estiverem na arquibancada
ouvem nitidamente o que você está falando. É uma correlação matemática impressionante como foi feito. Nós não temos registro de como foi feito, mas se você observar, você vai ver que tem duas fileiras nas arquibancadas ali, duas fileiras de assento. A primeira fileira tem 34, né? E a segunda tem 21, que obedece à sequência de Fibonacci, né? Não sabemos se tem uma correlação, porque não tem registro de quando ela foi construída, por quem construiu, e se estava pensando realmente nisso ou não. Mas é muito interessante. Bom, vamos falar agora das artes. Eu vou falar das artes plásticas especificamente, poderíamos falar de música, porque tem teorias falando de música, tem teorias falando de poesias. Não é a minha área, e eu me atrevo, seria muita arrogância minha me atrever a entrar em áreas que eu não domino. Não que eu domine essa também, posso estar falando algumas bobeiras aí no meio do caminho. Mas como é que se dá o uso, né, da seção áurea para o artista plástico? Vamos imaginar um pintor, por exemplo, né? Ele vai trabalhar, em primeiro momento, com as dimensões máximas da obra, a altura e largura da sua obra, para ver se isso vai bater com o retângulo áureo, que vai dar para ele trabalhar com espirais, trabalhar com vários elementos ali dentro que obedecem à seção áurea, né? Mas ele tem a liberdade poética também para brincar com isso, e a gente vai ver na sequência várias possibilidades dessa, né? Então, nós não precisamos ser matemáticos, como você estava com medo, ou ela estava com medo, né, para usar a seção áurea nos nossos trabalhos. Tá? Aqui nós temos um exemplo bem simples de como a gente pode usar a seção áurea de maneira mais simplória possível. Vamos imaginar uma paisagem marítima, onde eu tenho que colocar a linha do horizonte e um barquinho na linha do horizonte. Se eu dividir a base para encontrar o segmento áureo, ou seja, eu pego a largura da base, né, a medida da base, e multiplicar por 1,618 ou dividir por ponto 618, eu vou encontrar uma medida que eu vou marcar lá. A mesma coisa, a altura. Onde é que eu vou pôr a altura dessa linha do horizonte? Basta eu pegar a vertical, dividir por ponto 618, e eu vou ter uma altura onde eu vou ter a localização da linha do horizonte e da colocação do barco. Tá? Então, os defensores dessa ideia dizem que ali seria o melhor ponto para a gente colocar, porque a gente estaria gerando um equilíbrio dinâmico. É óbvio que esse equilíbrio dinâmico pode ser desestabilizado dependendo dos elementos que eu vou colocar nas outras áreas do quadro. Então, o artista tem que entender de composição para não se perder com essa conceitualização toda aí, que parece simples, mas não é, não. Bom, então, agora vamos pegar alguns exemplos. O primeiro exemplo que se discute sobre a questão de utilizou ou não utilizou a seção áurea em artes plásticas vai ocorrer com Cimabue, que é um artista do século XIII, né, que vai ser professor de alguns artistas, inclusive do Giotto, que é um artista famosíssimo, né. Esse quadro do Cimabue, a Madonna e da Santa Trindade, alguns defendem a tese que, se você traçar um retângulo áureo dos pés até a cabeça dela, você consegue enquadrar o trono onde ela está sentada e ela vai estabelecer dentro dali. Na mesma sequência, nós temos aqui um outro aluno, que é o Duccio Buoninsegna, né, que nós temos esse altar, é um altar grande, né, muito grande, você vê que é 3,96 metros de largura por 2,13 metros de altura. Aqui nós temos a Nossa Senhora, que está lá no centro do altar. Aqui nós temos um detalhe. Se eu colocar um retângulo áureo dentro dela, coincidindo com a base da roupa dela até o topo da roupa, eu também poderia dizer que ele conhecia e integrou a relação áurea. Nós temos aqui o mesmo trabalho de outro, e aqui é interessante porque eu inseri dois retângulos áureos. Um que parte da base, da onde ela está sentada, até o topo daquela curva, e o outro que parte da mesma base até o topo da cabeça dela. Claro que um vai ser um retângulo mais alto e mais largo, e o outro, né, mais baixo e mais estreito. Tá? É difícil defender se eles aplicaram, se eles fizeram isso ou não, porque não se tem registro se eles conheciam a seção áurea, né? Os defensores dessa tese colocam que provavelmente devia haver uma tradição oral. Tá? Mas essa tradição oral é difícil da gente poder defender, não temos nenhum registro deles. Esse, como eu estou mostrando aqui no trabalho do Giotto, quer dizer, eu poderia usar outros retângulos áureos aí dentro e também dizer que
né? Ele trabalhou com a seção áurea. Então, é muito difícil, se não houver um registro, é difícil a gente colocar que ele está trabalhando mesmo com aquela questão ou não. Beleza. Bom, esses elementos eu já falei. O próximo é o Leonardo da Vinci. O que você vai encontrar de livros de Leonardo da Vinci, ainda com a Mona Lisa, mostrando a seção áurea de todas as formas possíveis que você quiser. É difícil, de novo, dizer se ele usou ou não, pelo seguinte. Bom, primeiro, porque parece que realmente o corpo humano segue uma relação matemática no seu crescimento. Né? E se nós estamos seguindo uma relação matemática, né, no nosso crescimento natural, espontâneo, que faz parte da natureza, né, é óbvio que se eu fizer um quadro, se eu fizer esse quadro direitinho, a seção áurea vai estar implícita. Né, porque eu, você, todos nós, né, teoricamente, estamos seguindo essa progressão matemática. Consequentemente, um quadro, né, figurativo bem pintado vai me dar essa resposta também. Como Leonardo nunca escreveu nada sobre a seção áurea, nunca defendeu o uso de seção áurea, você não encontra isso em escrito nenhum dele. Né? É fácil de associar a genialidade dele com a magnificência dessa relação, dessa, né, prova matemática, que é fantástica. Então, nós temos vários tipos. Olha, o que vocês encontram nos livros, de situações onde você encontra a seção áurea, é uma coisa fascinante, impressionante. Então, eu não estou nem dizendo que ele usou e nem que ele não usou. Eu realmente estou deixando no ar. Quem sabe um dia a gente comprove. O próximo artista que eu resolvi abordar, não dá para ficar abordando muita gente, também não tem tanto artista assim, mas senão eu vou ficar 3 dias aqui. Né? Mas o Seurat, ele é abordado com muita frequência como um cara que usou a seção áurea. Ele estudou a seção áurea porque ele estudou muito composição no século XIX. Mas aqueles que tiveram contato com ele, aqueles que escreveram sobre os trabalhos dele, nunca mencionaram a seção áurea. De qualquer maneira, eu resolvi partir do princípio de que ele usava e peguei algumas obras dele que você encontra em livros que são defendidas como tendo o uso da seção áurea nele. Esse, por exemplo, trabalho, ele não é um retângulo áureo, porque ele é quase quadrático. Né? No entanto, eu peguei a base, né, medi a base e criei um retângulo preto áureo baseado na base. Não batia com nada. Se leva o retângulo para cima, desce o retângulo, ele não bate com informação nenhuma. Mas se eu criar um retângulo na vertical, retângulo áureo, a hora que eu insiro um quadrado, o quadrado bate com a linha do horizonte lá em cima, lá no fundão. Né? Se é uma coincidência, eu não sei. Eu diria o seguinte, se fosse eu, teria pego esse poste que é usado para amarrar os barcos e também teria deslocado ele um pouquinho mais para encaixar na linha ali. Né? Já que eu estou usando a seção áurea, eu vou ser rígido, né? Vou ser rigoroso. Não sei. Aqui um outro trabalho, a mesma coisa eu fiz. Inseri um retângulo áureo preto, né? Ele até bate com a linha do telhado. Quando eu inseri de novo o retângulo áureo menor, né, considerando a altura, e inseri um quadrado, ele até se encaixa dentro da linha do horizonte. De novo, a mesma coisa. Esse aqui, cara, esse quadro é muito interessante. O que você encontra de livros, e que cada figurinha desta tem um retângulozinho áureo dividido, é uma coisa doida. Né? E eu acho até uma forçação, para ser franco. Né? Mas, novamente, a linha do horizonte está batendo. Eu não sei, são muitas coincidências. Pode ser que ele tenha usado, mas de uma maneira mais simplificada e só. Né? Não vou desmerecer essa hipótese. Ele nunca defendeu, ele nunca escreveu, nem os amigos dele disseram nada a esse respeito. Esse quadro também é muito interessante. Eu tenho um livro que mostra essa divisória entre a área onde está lá o ator, né, do circo no topo, tem uma linha clara que é bem divisória, é nítida. Né? No livro, essa linha do retângulo áureo coincide com ela. Quando eu peguei as medidas do quadro, eu falei, não pode ser. Eu inseria o retângulo e não batia, punha o quadrado lá, não encaixa. Aí eu fui no livro. Peguei minha reguinha, uma coisinha simples, fui medindo. O quadrado do cara está errado. A medida que ele usou lá não bate, não estabelece o retângulo áureo para o quadrado coincidir nessa linha. Quer dizer, o cara errou feio. Né? Então,
O que eu encontrei é apenas essa linha do topo do retângulo áureo, né, que bate com aquelas lâmpadas que tem lá no topo do circo. De novo, se ele usou, eu não sei dizer. Uma informação interessante que vale a pena que ser colocada é com relação ao Juan Gris. Eu gosto de usar essa imagem porque ele era um cubista. E o cubismo é o artista que vai deformar tudo, vai colocar vários pontos de vista diferentes na mesma obra, vários pontos de observação no mesmo trabalho, e está fazendo uma correlação, inclusive, com a relatividade. Teoria da relatividade. A realidade não coincide apenas para o ponto do observador, a minha realidade é diferente da sua, diferente da outra. Então, eles passam a trabalhar com esse conceito dentro das obras dele, colocando vários pontos. Então, você vê o nariz virado de um lado e visto de frente, tudo na mesma obra, e vai brincar com isso. Só que o Juan Gris, ele insere o retângulo áureo. E se vocês observarem, ele vai fazer as divisões do retângulo, e as diagonais coincidem com as formas geométricas que lá dentro existem. Realmente, eu já sabia que ele tinha usado, e ele explicava que usava. Eu não me atrevi a buscar outros trabalhos dele, porque são muito complicados para você tentar achar de onde é que ele inseriu, se é que inseriu um retângulo áureo. Bom, sequência. O Dino Severini, ele usava bastante a seção áurea para fazer a construção dos desenhos dos quadros dele. A composição era usada bastante nesse sentido. Mas depois ele alterava. Então, esse é um quadro específico que, se você observar, tem umas pequenas alterações. Ele aumentou o espaço do trabalho, ele fez um bocado de coisas. Eu não sei se ele recortou, esse desenho também foi recortado, então não posso afirmar com certeza, né? Salvador Dalí, esse quadro é muito famoso, e realmente ele usou a seção áurea aqui de uma maneira simplificada e, ao mesmo tempo, complexa. Por que simplificada? Porque a única forma clara que define a seção áurea é a linha da mesa, né? Alguns defendem de colocar um outro retângulo áureo no lado esquerdo da obra, porque aí você vai inserir os apóstolos que estão do lado direito e esquerdo de Jesus dentro deles. Mas isso não acontece, até porque essa obra não é simétrica. Se vocês observarem, o próprio dodecaedro que está lá, ele está mais deslocado para um dos lados da tela, né? Todo o trabalho de Jesus, mesmo se você traçar o centro, ele não vai. A composição é dinâmica. Tem um equilíbrio dinâmico nessa obra, né? Não é um equilíbrio estático. Eu não estou depondo contra o equilíbrio estático, não. Ele é importante também, dependendo da informação que eu quero passar, é o equilíbrio estático que vai ser o que importa mesmo. E a outra informação é o dodecaedro que ele coloca ali, que tem tudo a ver com a relação com a seção áurea, né? Lembrando que o dodecaedro tem os 12 pentágonos inseridos nele. Esse é um trabalho do Roberto Gianecchini, que eu havia falado para vocês, que foi quem me apresentou a seção áurea no começo dos anos 80. Né? Ele não é um retângulo áureo, mas o retângulo está inserido em várias divisões, em várias formas ali. E a gente realmente faz isso, vocês vão ver em alguns exemplos mais para frente. Aqui tem um trabalho dele, que é uma escultura, onde está a marca do Φ, exatamente corresponde à altura da seção áurea, e o restante ficaria a parte menor da seção áurea, né? A foto está um pouquinho oblíqua, mas eu sei que a medida se insere porque ele fez isso intencionalmente. Eu só usei a foto como referência, mesmo sendo oblíqua, porque já se conhecia essa realidade. Bom, outro trabalho dele, eu vou chamar de Gia, porque é o apelido dele, né? É interessante porque tem a ver com 3 planos áureos que estão inseridos dentro do icosaedro. Todo icosaedro, para ser construído, tem 3 planos perpendiculares, e a gente está aqui vendo eles. Então, tem 3 planos ali do lado da obra. Aqui tem um detalhe da obra e 3 planos ali e tal. O que é interessante nesse trabalho, eu vou retornar, é que a base dele é uma base de acrílico, que é um dos planos que segue até o chão. Então, ela parte do centro da obra e vai até o chão e se encosta lá, né? Depois ele tem uma outra série interessante, que é dos anos 80, mas que ele usa vários elementos em tessegridade, né, que é uma tensão feita por elásticos, por formas, que quem estuda matemática, quem estuda física, domina bastante esse conceito. Ele trabalha bastante com isso, então ele brinca bastante com esses elementos, né? Novamente, um outro tipo de trabalho onde ele coloca essa questão da tensegridade. E, por fim, a gente chega no
no atrevido que está falando aqui com vocês. Né? Esse é um trabalho da década de 80, que chama E Por Se Move. Né? Ele é um retângulo áureo e ele está completamente dividido pelas seções áureas que são possíveis matematicamente de obter dentro do trabalho. Especificamente aqui, eu estou falando do ser humano no contexto social que ele está vivendo e os problemas que podem advir da falta de um uso tecnológico e assim por diante. Aqui também é um retângulo áureo. Né? Eu brinco com bastantes elementos da sociedade contemporânea, cartões de crédito, placas de computadores e vários outros objetos que vão me chegando à mão, porque hoje muita gente já sabe que eu mexo com esses elementos. Então, vira e mexe, chega em casa com uma caixinha que o correio leva, com celular quebrado, com elementos quebrados. Nem me aviso, já mando, eu tenho que ir lá atender e, de repente, o cara mandou para mim. Né? Aqui é um outro trabalho de uma série que eu chamo de Admirável Nova Idade Média. Eu defendo uma tese de que a gente está vivendo uma nova Idade Média, perdão, e faço algumas correlações. Esse, especificamente, fala das questões das epidemias da Idade Média, que a gente corre os mesmos riscos hoje. Né? Se o cara tiver um problema no aeroporto de Nova York, ferrou o mundo inteiro e assim por diante. Né? E naquela época também era assim. O segundo trabalho, essa é uma série extensa, eu não vou apresentar todos, mas o segundo tem a ver com os meios de locomoção. Qualquer ser humano dentro de um carro, numa grande cidade, para se locomover durante 30 quilômetros, vai levar o mesmo tempo que o cara levava no cavalinho dele lá na Idade Média. Né? Então, eu brinco que a humanidade vive um círculo, não é um círculo, é uma espiral, porque a gente passa pelos mesmos quadrantes, mas com uma certa diferença nos elementos que vão acontecendo por conta da tecnologia. Aqui é um outro trabalho de uma série também que é baseada num texto de um índio norte-americano, e eu brinco com as placas de computador, mas as divisões matemáticas estão implícitas lá. Ele é um retângulo áureo também. A maior parte dos meus trabalhos hoje é todas com retângulos áureos. Né? Quando eu comecei, eu achava que ia chegar um momento que eu ia saturar, ia ficar repetitivo. Eu ainda não consegui essa repetição. É muito curioso, muito interessante. Né? Um outro trabalho também como retângulo áureo, com as divisões, e aí dá para você brincar. Né? Por exemplo, nós temos duas faixas laterais, que se você integrar, ela forma um retângulo áureo. Então, o quadrado que geralmente a gente coloca numa das laterais, eu centralizei para criar um outro efeito. Então, você pode brincar mesmo. Aí é como eu falei, a licença poética é o que vai te dar o referencial para você executar uma obra. Esse é um trabalho que é de 2005. O Sesc Pompeia convidou alguns artistas para participar de uma exposição, onde eles receberiam um suporte com uma determinada medida, e a exposição se chamaria Alma de Artista. Minha mãe havia falecido alguns meses antes, e eu terminei conseguindo inserir 2 retângulos áureos dentro daquela medida que eles me passaram, e terminei colocando a história da minha mãe, de vida da minha mãe, que era considerada uma leoa por todo mundo, enfim. Mas o que é interessante nesse caso é mostrar como dá para você, mesmo não partindo de um retângulo áureo, usar o retângulo áureo dentro de uma obra de arte. Esse é uma homenagem à maternidade e também, se você brinca com a espiral logarítmica, né, brincando com ela, você obtém formas que lembram a afeto, que lembram as sementes. É muito interessante. Novamente, eu sou muito fascinado pelas questões espaciais. Né? Eu sou geração anos 60, o homem chegando à Lua, Star Trek, toda aquela coisa que influencia a molecada. Né? Então, muitos dos meus trabalhos têm, inclusive, a Terra, o planeta pintado. Eu só fui perceber isso depois de uns 20 anos, é como se fosse uma assinatura. Né? Aqui uma outra série que eu faço, onde eu crio uma espécie de descompasso, onde eu pego a Terra e vou deslocando. Esse é um trabalho baseado no Bosch, é um tríptico que o Bosch teve, né? E quando, em 2016, fez 500 anos da morte dele, eu fui convidado também para uma exposição e resolvi brincar com a seção áurea dentro de um trabalho. Essa janela aí, ela abre e fecha esse tríptico aí. Né? E quando você fecha, tem placas de computador do lado de trás e tudo mais.
Essa aqui também é uma outra proposta que, em primeiro momento, não parece ter a seção áurea, mas tem tudo a ver. A Unesp convidou alguns artistas para fazer trabalhos referenciados em Confúcio. Então, nós recebemos um livro sobre Confúcio, tivemos que ler, e a mim ficou forte as 5 virtudes que o Vitruvio defende, que Confúcio defende. Então, aí eu resolvi criar um trabalho partindo exatamente do pentágono, né? Porque ele tem a correlação dentro dele do pentagrama, tudo áureo, e brincar com o que é que aconteceria com a parte externa dele, né? Então, tem tudo a ver. Aqui, estamos acabando, é uma série de quadros que, em primeiro momento, não tem correlação com a seção áurea, mas elas obedecem às medidas do retângulo áureo. Então, se você pegar a altura e dividir, ou melhor, a largura e dividir pela altura, você vai obter 1,618 neles, né? Aqui é um trabalho que usei cartões de crédito, onde vocês veem pintado, é pintura a óleo normal. Tal. Eu nunca abandonei a pintura a óleo tradicional. Né, vou incorporando elementos, vou trabalhando com uma série de outras coisas, mas a pintura a óleo continua lá. Aqui são placas de computador, que eu desenho o mapa mundi nas placas, desenhei num papel naturalmente, colei no verso e fui recortando com uma tico-tico para depois colocar nos trabalhos. Né. Aqui só CDs, eu recebo, vocês não fazem ideia de quanta coisa eu recebo das pessoas. É impressionante como as pessoas gostam de dar um fim útil às coisas. O problema é que nós não temos um sistema que trabalhe a nosso favor. Porque eu já recebi placas de computadores, apareceu a esposa de um cliente que comprou um quadro meu um tempo e me aparece lá com uma caixa cheia de placa de computador. Poxa, que legal, vocês lembraram de mim? Não, não lembramos, não. Um cliente do meu marido foi no escritório dele, viu o seu quadro e trouxe isso aqui e falou, leva para o artista. Né? Então, assim acontece com bastante frequência. Então, eu não tinha mais o que fazer com CDs. Está acabando, viu, gente? Aqui eu tenho uma goiabeira no fundo do quintal. E o que eu faço com aquelas sementes de goiaba, gente? Porque eu faço muito doce de goiaba, não dou conta. Vira quadro. Essas placas de circuito impresso também. Essa forma que tem aí é baseada no primeiro mapa mundi que foi feito, né, considerando as Américas. Claro que o desenho é atual, né, eu só usei a forma externa. Bom, é isso. Aqui eu estou apresentando uma lista que eu acho que vale a pena, né, para quem quiser, que são estudos científicos, matemáticos, que contestam muito do uso da seção áurea. Então, eles vão apresentar correlações matemáticas, vão explicar por que tal e tal trabalho está errado, por que tal está certa, e assim por diante. Aqui está a bibliografia e, por fim, é isso, pessoal. Eu espero ter sido útil e estou aqui para a gente bater um belo papo. Muito obrigado pela sua exposição. Certamente despertou muito interesse e é muito bom que nós tenhamos isso gravado no YouTube. Nós temos aproximadamente 10 minutos ainda para podermos dirigir questões para o Walter. Comentários? Bem, eu posso fazer um. Walter, você já deve ter perguntado se a seção áurea é tão ubíqua, existente em tantas demonstrações, ou suas aproximações, que sejam, por que seria? Na verdade, essa é a terceira ou quarta versão da palestra que eu bolei, viu, gente? Porque o que tinha de coisas para eu falar que eu pensei. E eu tenho um peso na consciência chamado esposa, que fica do meu lado ali, né, cobrando, isso não vai dar tempo, isso é demais, é redundância, blá, 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 né? E eu já tinha recebido a recomendação do Gildo, que também tinha um tempo limitado. Ora, é o seguinte, eu sempre fiquei imaginando, Gildo, qual foi o primeiro macaquinho que olhou o reflexo da lua na água e olhou para cima e fez uma correlação disso com aquilo? E ele começou a perceber beleza, né, nas coisas e começou a perceber que as coisas que ele gosta têm a ver com harmonia.
né? Existe estudo matemático, inclusive, se não me engano, dos estudos da bibliografia fala disso, existem defensores de que o gosto pela beleza ele está correlacionado com os nossos neurônios, né? Então, eu acho que a natureza ela tem que seguir uma ordem matemática, e isso, quando a gente compreende, fascina, né? As nossas escolas não ensinam matemática de uma maneira agradável, né? Então as pessoas ficam assustadas com a matemática. Seria muito gostoso se a gente conseguisse mostrar para os alunos, né, o que aquelas fórmulas matemáticas representam na natureza, e não apenas uma decoreba para eu passar no vestibular e depois nunca mais vou usar, né? Então, o que a matemática é? Na verdade, é uma forma de descrever os fenômenos que acontecem na natureza, e o ser humano gosta quando as coisas se repetem de maneira que nos facilitem a vida, né? Se é uma coisa que se repete um furacão, a gente não vai gostar muito, porque vai destruir nossa casa, embora tenha uma beleza matemática envolvida naquilo. Então, eu acho que o ser humano tem essa coisa inserida em si mesmo, de gostar do belo, porque o belo, para ser explicado, né, embora ele seja cultural, né, tem uma correlação com a física, com a matemática. Até diria uma hipótese que já foi também lançada, diz que a seção áurea está no nosso DNA. E isso porque, se você fizer a relação do cordão do DNA, que é uma espiral, são duas espirais, mas, enfim, você pegar o passo da hélice do DNA e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente a seção áurea. Exato. Esse estudo que eu falei que deve estar na bibliografia, existe um estudo que fala exatamente disso, é interessante mesmo. Eu não quis abordar esse lado, porque eu tinha mesmo um problema com o tempo, e aí já ia ser presunção demais da minha parte, né? Eu não sou biólogo para ficar também falando. Mas, realmente, está inserido nesse contexto que você falou, sim. Tem um estudo... quem pegar essa bibliografia... tem alguns estudos que estão na internet, dá para você, mesmo aqueles que eu falo que são contestatórios, eu só coloquei aqueles que eu encontrei na internet, porque não adianta eu mencionar outros estudos que vocês não vão ter acesso, né? Embora a internet seja um meio que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas ele também é um meio, uma porta que, se a gente souber usar, leva a gente longe. Mais alguém gostaria de se manifestar? Um instantinho que nós estamos gravando, precisa falar no microfone. Obrigada pela sua palestra, é muito interessante. O meu nome é Irina Starikova. Eu estou trabalhando sobre beleza da matemática. Eu estou curiosa. Você apresentou essa beleza da natureza que tem raízes em matemática. Tá? Bertrand Russell falou que esse tipo de beleza é tipo austere, perfect and austere, perfeita, mas fria, e formal. No mesmo jeito, nós temos, artes, nós temos, por exemplo, arte primitiva, quando uma mulher em casa pinta pinturas maravilhosas, e todo mundo gosta, porque tem uma coisa nessas pinturas que enche do coração, da emoção. O que você acha? Você observa esse conflito entre austere, cold, perfect, imperfeito, mas quente, humano. Você observa esse... O que você acha? O que é bonito? Onde é beleza? Lá ou aqui? Obrigada. Ótima pergunta. É o seguinte,
O conceito de beleza é pessoal, é cultural, né? E é temporal também, né? Às vezes, na mesma cultura, ele vai se alterando com o tempo. Arte, no meu ponto de vista, tem várias possibilidades de explicações, mas uma delas é uma forma de se comunicar, né? Eu posso me comunicar com você usando a matemática, eu posso me comunicar com você usando a poesia, eu posso me comunicar com você usando a máquina. Eu acho que a forma como a gente exprime aquilo que a gente sente, ela é pessoal, e ela não vai agradar a todos e nem vai desagradar a todos. De maneira que hoje a gente vive essa questão muito, né, do que o belo é muito questionável quando entra nessas questões formais que você observou aí, né? Eu acho que tem espaço para tudo, né? E acho que o artista não pode ter a presunção de achar que ele vai atingir a todos com aquele trabalho, né? Ele vai agradar alguns e vai desagradar outros. E ainda bem que é assim, né? Porque, se não fosse assim, seria estranho. Aliás, geralmente o artista aprende quando ele ouve o público dele falando sobre o trabalho dele, porque ele começa a descobrir coisas que ele colocou no trabalho que ele não tinha planejado, que ele não tinha visto, que ele não tinha imaginado. Isso se chama riqueza, né? Se o trabalho estiver tão claro que todo mundo entendeu, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo gostou da mesma forma, tem alguma coisa errada aí, né? Eu costumo dizer, eu falei do Roberto Gianecchini, e vou sacaneá-lo, porque ele está aqui, aquele senhor de cabelinho branco que está lá atrás, né, sentado escondidinho lá. A gente já teve altas conversas e discussões, e eu sempre brinco com ele que é o seguinte: quando ele gostar de um trabalho meu, eu vou dizer que eu fiz alguma coisa errada. Porque ele é extremamente formal, crítico, e fica lá em cima, né? No meu caso, especificamente, que uso bastante a matemática nos trabalhos, ela é o meu meio de expressão. Eu preciso colocar o que eu quero, né, o que me atinge. Se você observar, muitos dos meus trabalhos têm contextuação social, né? É o que eu preciso colocar para fora para continuar me sentindo bem, né? Porque eu vejo tantas coisas que me incomodam, e a arte termina me dando esse ponto. E eu sei pintar como um figurativo perfeito. Faço um retrato de você, você vai falar, nossa, mas já não é o suficiente para mim, né? Tem obras que eu uso, como falei, como ele disse, eu dei aula no Liceu de Artes e Ofícios, numa época em que, para você ser professor de lá, não bastava saber ensinar, teria que saber fazer também, né? De maneira que eu domino muitas técnicas artísticas, e eu vou fazendo uso delas à medida que me é possível, que me é necessário. Mas eu não vejo choque, não vejo nenhum problema, e acho que teríamos que conviver com a arte conceitual junto com a arte dita mais acadêmica e assim por diante. Eu até digo que o rigor que a arte conceitual hoje demanda faz com que ela seja uma nova academia, um novo academicismo que eles tanto criticam, porque você tem que seguir determinadas regras, senão você não expõe em determinados espaços, né? Então, a gente sempre vai cair num rigor se nós formos radicais. Eu acho que tem beleza no primitivismo, ou naif, como você quiser, como naquele que domina todo o conceito matemático. O que acontece é que eu, especificamente sendo um profissional da área, tenho que ter domínio técnico suficiente para entender essas expressividades, né? Eu fui presidente de uma associação de artistas plásticos até dezembro passado, foram 6 anos. Eu convivi com uma infinidade de artistas pelo Brasil, pelo interior todo de São Paulo. E isso é uma escola, porque quando você vai para o interior, você vê pessoas que não têm estudo nenhum, que têm uma expressividade rica. Aliás, se você vai para o Nordeste, nossa, aquelas casinhas pintadas, aquelas casinhas decoradas, são fascinantes. Eu resumo tudo no seguinte: o ser humano não é uma máquina tubo-digestora apenas, né? E a expressividade da arte sempre aconteceu independente da cultura, né? Então, eu não tenho nenhum problema com o meu rigor matemático, mas eu enfrento alguns problemas com outros que não gostam do meu rigor matemático. O problema é dele, não é meu. Eu não estou tentando agradar a todos, mas eu aceito os deles. Eu acho que o espaço é para todos mesmo. E a riqueza do ser humano é para isso mesmo, né? Ela tem uma infinidade que a gente nunca vai descobrir todas, tá? Então, o espaço é para todos nós.
Você lançou também uma espécie de desafio, que é de fazer o ensino da matemática ser gostoso, né? E a USP forma matemáticos pesquisadores, mas também forma matemáticos professores. Então, acho que esse é um desafio interessante aqui para colocar para o professor titular de matemática, o professor Flávio Coelho, que está aqui, para ver se ele tem alguma coisa, e com isso a gente poder encerrar essa nossa conversa. Obrigado, Gildo. Meu nome é Flávio Coelho, sou do IME. Eu gosto de passar desapercebido, em geral, mas Eu não deixei. o Gildo me provocou aí. Não, eu gostei bastante da palestra. Eu acho que, principalmente a parte inicial, que que relaciona muitas coisas, e aí você conclui com o seu trabalho, que é bastante interessante. Eu não conhecia, mas, né, vou procurar conhecer um pouco mais, e gostei bastante dessa história. E realmente é verdade que nós temos que investir um pouco em transformar digamos, o ensino de matemática em alguma coisa menos árida e que possa trazer, digamos, que as pessoas gostem um pouco mais de certas coisas. Lógico que fazer um trabalho matemático mais profundo, de pesquisa, não sei o quê, nem todo mundo vai querer gostar desse tipo de coisa, tal, não sei o quê, não é por aí, mas pelo menos o conhecimento básico matemático, o conhecimento que possa nos ajudar no dia a dia, acho que isso é importante. Tá? Eu realmente não tinha nenhuma pergunta, mas eu gostaria de deixar claro que eu gostei muito da sua palestra e do seu trabalho, né? Como eu disse, vou procurar conhecer um pouco mais aí para a gente. Obrigado, é muito bom ter esse tipo de feedback. Bom, eu acho que com o avançado da hora nós vamos então encerrar e novamente agradecer ao Walter Miranda pela sua palestra e ao público que esteve aqui. Obrigado.